Bitcoin batendo 117 mil, alta histórica. E o que isso significa? O que isso impacta na sua vida? Impacta e muito. E para você saber o que vai impactar, o que pode mudar na sua vida, você tem que ficar nessa live até o fim, para você entender que sim, a sua vida pode ser mudada com o mercado de criptomoedas. Como a minha vida foi mudada. Em 2017, a minha vida mudou com o mercado de criptomoedas. E também pode mudar a sua e já tem mudado a vida de centenas e centenas e centenas de pessoas. Sejam bem-vindos, gente! Seja bem-vindo! Felipe, Adriana, Vânia, Romiro, sejam bem-vindos! Gente, Bitcoin acabou de bater a alta máxima, quase que eu não entrei na live porque eu tava ali a 1000 e agora ele começou a dar uma recuada. Eu falei, agora eu já deixei tudo armado. Eu falei, então agora eu já posso ir pra live. Mas o que isso muda na sua vida? Se já não mudou, pode começar a mudar a partir de hoje. E hoje eu tenho muita coisa para compartilhar com você, tá? Mas antes, vamos pegar esse aviãozinho aqui e a gente vai mandar para todo mundo. Vou mandar para todo o pessoal que tá aqui na minha lista. Já manda pra galera aí, porque sim, você pode ajudar centenas de pessoas só enviando esse aviãozinho aí, enviando essa live. E o que nós vamos falar hoje? Eu já estou aí numa bateria de lives. Essa deve ser a quarta ou quinta-feira que eu estou aqui fazendo live, falando com vocês, contando sobre o que nós temos vivido. E você que ainda não conhece o nosso trabalho, é um bom momento para você conhecer. Por quê? Gente, hoje eu vou explanar tudo que eu posso explanar para vocês. Vocês podem fazer perguntas. Eu tenho uma lista de coisas para explanar. Eu sei que tem muito cliente meu aqui, a grande maioria já são meus clientes. Ó, o Fábio tá aí, a Luzia, a Ariete, tá? Reinaldo, tá todo mundo aqui. E hoje essa live é para você que já é meu cliente, gente, porque você sempre vai pegar alguma coisa, tá? Então, você que já é meu cliente, vale a pena você ficar na live para você escutar, para você poder até falar para outras pessoas, porque eu sei o que vocês sentem. Eu sei que muitas vezes vocês falam para as pessoas o que vocês estão vivendo e elas não acreditam. Assim como tem gente que não acredita no mercado de criptomoedas ainda, tá? Então, às vezes você fala para as pessoas e elas não acreditam. Então, por isso eu tenho feito essas lives e hoje eu vou explanar tudo, do início ao final, tá? Pra quê? Para que você que já é meu cliente, às vezes você vai conversar com uma pessoa, você pode mandar essa live para ela, que aí eu vou estar explicando tudo. E você tem também a possibilidade, tá, de fazer perguntas, tá? Vou responder todas as perguntas. Hoje só tá eu, estamos sem convidados. Semana que vem eu tenho um super convidado, era para ele vir hoje e ele não conseguiu, então vai ficar para semana que vem. Tem um super convidado, tá? Mas hoje a gente vai assim explanar todo o mercado, tudo que você pode torcer, tá? De hoje você pode perguntar o que precisar. Luciano, seja bem-vindo. Luiz, seja bem-vindo. Gente, então, vamos lá, tá? Primeira coisa, mercado subindo. O que isso impacta na sua vida? Você que já é meu cliente, isso impacta no sentido que sim, gente, a gente acertou a mão. Sabe quando você acerta a mão? Acertamos a mão. Estamos aí num mercado trilionário, num mercado que tem sim gerado rendimentos diferenciados dos rendimentos tradicionais, tá? Então o mercado de criptomoedas hoje ele é uma realidade e sim, ele nos dá
Gente, é incrível. Eu vou acompanhando as minhas carteiras e você não acredita, em 2, 3 horas, em dias como hoje, claro que não é todo dia, mas em dias como hoje, as minhas carteiras vão lá no topo. Pensa, tudo que eu tenho nas carteiras, elas estão em alta máxima, sabe? Então isso é o quê? Isso é maravilhoso para o nosso negócio. Isso é maravilhoso porque sim, a gente tem conseguido aí ter altas rentabilidades dentro desse mercado. E você também pode ter altas rentabilidades diferenciadas do tradicional. Gente, para mim hoje, dizer que a pessoa ganha 1% ao mês, gente, não concebe mais para mim isso. Eu não consigo. Por quê? Porque fazem 8 anos que eu vivo um diferencial. Que dizer que você ganha 1% ao mês, para mim é muito pouco, sendo que existem formas sim de você ganhar muito mais que isso e com tranquilidade e segurança. É por isso que eu estou aqui. Sejam bem-vindos, Carlos, Adriana, Simone. Eu ainda sonho ser sua cliente, Silmara. Simone, estou te esperando. A Ana falando aqui, Rosângela, estou muito feliz de ser sua cliente. Era um sonho que finalmente realizei. Amém. Gente, tem gente que me acompanha há 5, 6, 7 anos aí e vai aí, agora tem conseguido, né, investir, tem conseguido fazer os investimentos e eles estão hoje colhendo o que a gente está vindo mostrando aí há anos. São 7 anos, gente. Deixa eu ver o que mais. Olha, boa noite, Apri, parabéns, Rô, adoramos suas lives, amém. Natálio entrou, sejam bem-vindos. Então hoje, o que a gente vai falar? Hoje a gente vai falar assim, né, essa alta maravilhoso. A gente tá lá com muito lucro mesmo, tá? E isso é muito bom para os nossos negócios, né? Então, o mercado vai continuar subindo? Sim, vai subir, é normal ele dar uma recuada, vai subir. Eu acredito que agora essa alta ele vai tentar bater, buscar os 120. Não acredito, tem muita gente que está dizendo que chega a 180. Eu não acredito que esse ano ele chegue a 180. Mas, gente, lembrando, mercado de cripto, a partir de agora, 117 mil, tudo é especulação. Pode chegar a 120, pode chegar a 180, pode chegar a $1 milhão, com certeza. Não acredito que esse ano, mas é muito fácil o Bitcoin chegar a $1 milhão. Por quê? Porque quando eu comecei em 2017, meus primeiros bitcoins eu comprei a $3 mil. Eu lembro, gente, que eram R$12 mil cada bitcoin. E eu tinha dinheiro para comprar um terreno, que eu fazia compra de terrenos, né? E aí quando eu conheci o mercado em 2017, eu falei, não, eu vou diversificar, porque eu já tava, né? Já tinha os meus investimentos. Porque no Brasil, para muita gente que não me conhece, eu era dentista, só que eu sempre fui fissurada em investimentos, sempre fui eu sempre gostei desde a 7ª série. Gente, eu tô escrevendo um livro, então eu tô lembrando tudo de como que tudo aconteceu. E a gente vai ver que, na verdade, se você tá vivendo aquele propósito, pode ter certeza que lá na sua infância você já tinha insights. E agora a gente tá escrevendo livro, chama-se Criando Riquezas, tá? E aí, se Deus quiser, mês que vem aí é pra gente lançar, eu acredito que agosto ou setembro, talvez setembro, eu gosto muito do mês de setembro. Setembro aconteceu grandes coisas na minha vida, inclusive conhecer o Bitcoin. Então, acredito que eu vou lançar ele em setembro, tá? E eu tô escrevendo, e eu tava contando essa semana pra escritora, né, que a gente vai falando e ela vai escrevendo. E aí eu tava contando pra ela que na 7ª série, gente, na 5ª série, eu tinha por volta de 11 anos de idade,
Eu tive, né, uma professora de matemática que eu amava por isso. Tudo que você for fazer, faça bem feito. Essa professora de matemática, ela dava aula maravilhosamente bem, eu era encantada com ela. E ações que ela fez impactaram na minha vida. Então, já esse é o meu primeiro conselho para você. Tudo que você for fazer, tenta fazer da melhor forma. Tenta fazer com amor, com dedicação. Por quê? Porque você vai impactar a vida das pessoas. Essa minha professora de matemática, ela dava aula de uma forma tão maravilhosa que eu me apaixonei pela matemática. E aí ali eu comecei a trabalhar e eu já tinha um espírito de liderança. E ela era quinta série, né? Então a gente se formava na oitava. Então na minha escola terminava ali a oitava série. Depois você tinha que ir para outro colégio. E então na oitava série tinha formatura. E eu lembro, gente, que quando ela chegou, ela falou: olha, agora vocês já estão na quinta série. E vocês já têm que pensar na formatura de vocês, na oitava série. E ela falou: e vocês, como que vocês fazem? Vocês têm que já ir se planejando, se planejar financeiramente, fazer formas de você ganhar dinheiro, de vocês juntarem dinheiro para que vocês cheguem na oitava série e vocês possam se formar. Nossa, e eu fiquei assim, maravilhada com aquilo que ela falou, e depois eu fui lá e falei: ei, como que é esse negócio? Como que faz isso, né? Ela falou: olha, vocês podem começar a juntar dinheiro e vocês podem lá na oitava série já ter tudo pago. Porque se vocês querem uma festa de formatura, vocês vão precisar pagar, né? E era uma escola super humilde, tudo assim, sabe? E aí veio a ideia da gente começar a fazer cachorro quente. Começamos a fazer cachorro quente. E quem liderava? Euzinha aqui, né? Lá na quinta série eu comecei a liderar todas as quintas-feiras, né? Em memória a isso, hoje nós estamos aqui. Mas olha, todas as quintas-feiras pela manhã a gente pediu permissão, tudo. E a gente vendia cachorro quente no recreio. E para isso, gente, precisava abrir uma conta da turma. E quem foi? Foi a professora de matemática e fui eu abrir a conta poupança da turma, sabe? E eu contando agora essas coisas no livro, relatando, eu já tinha insights de eu estar cuidando do dinheiro da turma. Então eu não cuido do dinheiro hoje das pessoas agora. Na verdade já começou lá na minha infância. Então a gente vai tendo esses insights. Deus, ele cria, ele nos dá dons e talentos para que a gente possa realmente não só usufruir para nós, mas usufruir para o mundo, para você abençoar a vida das pessoas também. Tudo que Deus te dá, que é transbordante, não é só para você, é para os outros também. Só que, né, você só vai fazendo e você não entende. E aí, de repente, quando você começa a viver e você começa a olhar para trás, você percebe que Deus, ele já estava direcionando a sua vida desde o início, sabe? Então é muito legal. Eu tenho, assim, realmente me realizado, sabe? Me realizado nas conduções das nossas empresas, o que nós estamos fazendo. Eu tenho me realizado agora escrevendo esse livro, contando, mudando. E claro que assim, ó, eu só sou realizada porque... Primeiro porque sim, eu já realizei os meus desejos, meus sonhos, tinha sonhos, e aí fui realizando e aquilo foi maravilhoso. Só que depois que você realiza os seus sonhos, é maravilhoso você ajudar as outras pessoas a realizarem os seus sonhos também. E é isso que a gente tem feito muito, muito. Deixa eu ver aqui, ó. Fábio contando, esse mês completo 1 ano de Invisto, mas conheço a Rosângela há anos no mercado. Parabéns, Rosângela, pela gestão, compromisso e transparência. Amém, Fábio. Fábio me ensinou muito do mercado de cripto também.
Luiz, como vocês fazem nessas altas? Realiza um pouquinho? Sim, Luiz, realizo. A gente tem várias carteiras. E aí, as carteiras que estão mais altas, a gente vai realizando. Acabei de realizar uma parte, deixar outros alvos, você chegar a 120 para eu realizar mais um pouco. Mas sim, a gente realiza lucro sim. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Aí, então, gente, e aí, lá em 2017, tá? Eu conheci o mercado de criptomoedas a $3.000 e eu fui orientada, Robert Kiyosaki, né? Pra quem conhece o livro Pai Rico, Pai Pobre, gente, se você não leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, eu recomendo você ler. E dá para os seus filhos lerem também, tá? Tem até, inclusive, eu acho que Pai Rico, Pai Pobre para crianças. É importantíssimo você já fazer essa educação financeira nas crianças. Eu não tive uma educação financeira dentro de casa, mas ao meu redor eu tive pessoas que me inspiraram, tá? Então, a gente vai trabalhando tudo isso. Então eu conheci o mercado lá em 2017 com o Robert Kiyosaki e ele custava $3.000 e eu peguei aquele valor do terreno, comprei criptomoedas e eu já fazia investimento antes. Não foi o meu primeiro investimento, não, eu já estava 12 anos fazendo investimento. Por quê? Porque eu já tinha um planejamento. Se você quer realmente mudar a sua vida financeira, você precisa ter planejamento. Tem um versículo que eu amo, que é Provérbios 21:5, se eu não me engano. Ele diz assim, ó: aquele que trabalha, aquele que planeja e trabalha com dedicação ficará rico. Aquele que gasta todo o dinheiro assim que o recebe ficará pobre. Esse provérbio, ele fala isso. Então, eu sempre fui uma pessoa muito planejada. Né? Eu aprendi na quinta série. Na quinta série eu precisava me planejar para a 8ª série já. Imagina! Então, eu precisava disso, sabe? Eu precisava fazer planos. E quando eu me formei na odontologia, eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, e ele me orientou de como, para eu não entrar na corrida dos ratos. Eu sempre falo da corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? Trabalhar, ganhar, gastar. Trabalhar, ganhar, gastar. Se você vive nesse ciclo, dificilmente você vai viver uma liberdade financeira. Dificilmente você vai viver uma independência financeira, tá? Então, o Felipe tá perguntando aqui, tem alguma possibilidade da porcentagem dos lucros aumentarem? Não, Felipe. Provavelmente não. Não, tá? Por quê? Porque em grandes momentos de queda a gente absorve. Em grandes altas é onde a gente realmente colhe os lucros e depois reserva para as baixas. Porque quando vem a baixa, gente, e ela vem com tudo, tá? Então, é isso mesmo, ó. O Wesley tá falando, tem que ser algo sustentável. Exatamente, nessas grandes altas são os momentos onde a gente faz a realização de lucros, onde a gente diversifica para investimentos mais conservadores, tá? Mas em compensação, em períodos de queda, a gente absorve a queda. Como aconteceu na pandemia. Na pandemia caiu 50%, né? O mercado. E as pessoas, meu Deus, meu retorno vai descer 50%? Não vai, a gente vai absorver isso, né? Então, nessas grandes quedas, a gente absorve, tá? Tem um grande exemplo, se vocês não leem a Bíblia, leiam e leiam pelo menos a história de José. A história de José, Deus, ele deu uma direção para José, tá? Deus falou que haveriam 7 anos de fartura, mas haveriam 7 anos de escassez. Então, nesses 7 anos de fartura, eles deveriam guardar 1/5. Gente, eu faço isso até hoje. É um ensinamento bíblico, tá? Então, nessas grandes altas, às vezes eu tenho dinheiro que não me rende praticamente nada.
muito bem reservado, né? Reservado nas seguradoras centenárias, com cento e poucos anos, 180 anos, 130 anos. Então, tá na seguradora. Não me rende praticamente nada, mas é justamente para momentos de grande queda. E ela vem. E se você não tiver preparado, às vezes o teu negócio pode ir embora, sabe? Ou às vezes a tua vida, você vai ter que se desfazer de coisas. Então, se você nessas grandes altas, a gente se prepara, sabe? A gente colhe esses frutos e a gente guarda as sementes para plantar mais para frente, tá? E ó, o Romiro já tá dizendo, olha, as porcentagens são maravilhosas, tá perfeita a porcentagem que você oferece. É bem isso, é muito, muito, muito além do tradicional. E é engraçado que tem, o Felipe perguntou isso porque o Felipe, ele é novinho, tem 22, 23 anos e eu admiro muito ele, é um cliente meu, já tá aí uns 2 anos, 3 anos, né, Felipe? E, Felipe, nós tínhamos que fazer uma live juntos, hein? Porque você é um dos meus clientes mais novos. E ele é novinho, então ele tem a vida inteira que se ele quebrar, ele constrói. Mas a gente já não. Eu já perdi lá no passado, agora não. A gente tem que, né, ser aí... não conservador, porque o mercado não é conservador, mas você tem que ter as suas seguranças, né? Então, por isso que não vai aumentar, tá? Já tira isso aí. Mas você pode fazer mais, uma porcentagem maior do que a gente dá? Com certeza. Com certeza. Como? Você mesmo operando. Agora, meus alunos aí estão fazendo 7, 10, 15%. Todo mês fazem isso? Não, não fazem. Mas você mesmo pode aprender e você pode operar e você pode usufruir disso. Você pode fazer porcentagens muito maiores. Só gostaria de dar uma sugestão. Contratos acima de 2 mil com 2 anos e porcentagem acima de 6% ao mês. Olha, a gente já teve isso, já trabalhou 6 anos com isso. De tempos em tempos a gente vai aumentando, né? Essa sugestão já foi por 6 anos, Romiro. Já não volta mais. Felipe, bora fazer uma live comigo um dia aí. Tá? Vamos fazer. Você é novinha, é interessante ouvir. Tem muita gente que não faz o que você faz, tá? E aí, gente, então, né, voltando ali, eu já fazia investimentos, eu já tinha 12 anos, antes de conhecer o mercado de criptomoedas, antes de conhecer o Bitcoin, eu já fazia o meu gerenciamento, eu já sabia quanto que eu precisava para acumular mês a mês para eu me aposentar. No primeiro ano que eu comecei a trabalhar, eu já sabia em quanto que eu ia me aposentar, quanto que eu ia viver, quanto que eu precisaria para eu viver uma vida legal. Então eu já tinha todo esse planejamento e desde o primeiro mês de consultório eu já fui fazendo as minhas reservas, fazendo investimento. E aí eu fazia investimento. Quais eram os investimentos que eu fazia? Bolsa de valores, hoje eu não opero mais bolsa de valores, tá? Operei, depois que você conhece o mercado de cripto, não tem muita paciência mais para bolsa de valores, né? Porque o mercado de cripto ele é muito mais volátil que a bolsa de valores, tá? Muito mais. Então, e isso te dá maiores retornos, porém os riscos são maiores. Por isso que você tem que ter um gerenciamento de risco muito bem planejado e não ser ganancioso. Se você for muito ganancioso, gente, é bem provável que você vai acabar perdendo, né? A Bíblia já fala ali, né? Quem planeja e trabalha com dedicação. Tem muita gente que planeja, mas não trabalha com dedicação. E tem muita gente que trabalha com muita dedicação, mas não planeja. Então você não vai ficar rico. Então é quem planeja e trabalha com dedicação ficará rico. Aquele que pega seu dinheiro e gasta tudo assim que o ganha, ficará pobre, tá? Então essa é a realidade. E eu fazia esses planejamentos já. E eu vinha, gente, na época eu tinha retornos de 20, 22, 18, girava em torno de 18 a 22% ao ano, que dava
né, dava lá quase 2%. Então, por isso que hoje eu não concebo ganhar 1% ao mês. Por quê? Porque já antes do mercado de cripto, eu já fazia mais, né? Meu fechamento era anual, mas eu já fazia mais de 1% ao ano. E você pode fazer mais, você pode fazer, tá? E aí, então eu já tinha esses retornos, né? Eu tinha bolsa de valores, eu comprava alguns terrenos, comprava terreno, vendia. Comecei uma construção de um prédio, e um prédio de 3 andares ali, não é um prédio, né? Um prédio de 3 andares. E também nós fizemos também, tenho ainda até hoje, recentemente eu tive um retorno desse investimento, que a gente fazia plantação de eucalipto. A gente comprava terrenos e arrendava terrenos também, e nós plantávamos eucalipto. Eucalipto, para te dar um retorno, são 7, 8 anos. Então, sabe, você precisa desse planejamento. Então eu fui investindo, e de repente o retorno ele chega. Agora, se você não fizer isso, o retorno jamais vai chegar, sabe? Se você viver naquela corrida dos ratos, ou se você não ousar, tá? Ontem eu postei algo que o Zuckerberg falou, ele disse assim: o maior risco é não arriscar. Sabe? E é verdade, se você não arrisca, você vai viver no mediano para baixo, tá? Então sim, o mercado de cripto é arriscado? Eu acabei de falar para vocês, mais do que a bolsa de valores. Porém, se você tem um planejamento, se você tem um gerenciamento de risco, você consegue fazer esse controle, você consegue gerenciar, sabe? Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de uma mentalidade financeira. E é por isso também que em agosto a gente vai lançar a minha nova mentoria, eu e a Luzia tá aí, né? A gente vai lançar uma mentoria, tá? De mentalidade financeira, do medo à riqueza. Tá? Do medo à riqueza. Se você é aquela pessoa que tem medo, se você é aquela pessoa que vive no mediano, essa mentoria é para você. Vão ser 7 quartas-feiras, onde a gente vai ali, ó, trabalhar na mente das pessoas, tá? Então, você que ainda tem medo, é maravilhoso você participar. Se você já está investindo e já tem aí um conhecimento, vale a pena você participar também, porque você vai destravando. Gente, é incrível. Nós temos tetos. Você sabe que eu já teve um período da minha vida que eu já tinha alcançado ali, já tinha passado ali dos milhões e tal. Só que chegava um determinado valor, eu não conseguia passar. Chegava ali, eu descia. Eu chegava ali, eu descia. Eu não conseguia passar daquela quantidade ali, sabe? E aí eu fui percebendo, né? E aí fui estudando e vendo, eu falei, mas por que não consigo? Aí fui escutando esses grandes bilionários aí, e eu fui percebendo que na verdade eu tava com uma crença limitante. Eu tava com uma crença limitante que eu não podia passar daquilo. Era como se eu não merecesse. Então, eu não me auto-permitia passar daquilo, sabe? Então, gente, eu precisei fazer um trabalho mental. Eu precisei quebrar essa crença limitante para eu passar do patamar, tá? E a gente sempre vai ter crenças limitantes. A questão tá? Qual é o teu patamar? Tem gente que tem tanta crença limitante que não consegue sair daqui de baixo. Aí vive uma vida na mesmice, tá? Aí tem gente que avança um pouquinho, aí depois ele fica grudado naquilo, né? Então, a gente tem que ir rompendo os nossos tetos, né? Então, à medida que você vai crescendo, sempre vai ter tetos, né? Então, para você ir rompendo. E por isso que a gente vai fazer
essa mentoria. Hoje eu tenho uma mentoria toda quarta-feira, tá? Eu tenho mentoria de criptomoedas, de operação aqui nos Estados Unidos, para operar exclusivamente aqui nos Estados Unidos, tá? Eu tenho essa minha mentoria, então eu já estou encerrando ela agora, né? Já tô com 3 turmas ali, aí já tô encerrando, já estamos finalizando, final de julho eu encerro essa mentoria e ali em agosto a gente vai abrir uma nova mentoria de mentalidade. São 7 quartas-feiras, tá? A Luzia vai estar comigo. Olha só, a Luzia falando aqui. Essa mentoria eu tripliquei, vai ser um triplicar, né? Vai ser triplicar. É isso aí, né? A Luzia, ela trabalha muito, ela já tem formação, então ela vai estar aí também conduzindo essa mentoria. Então, você aí que ainda tem medo, ou você que ainda quer crescer muito mais, você que realmente quer expandir a sua mente, você que tá limitado, não conseguindo passar de um determinado teto, essa mentoria é para você, tá? E a minha proposta hoje também era dizer como que a Invisto para Você e a Fine Wolf trabalha. A Invisto para Você, ela nasceu lá em 2018, lá no Brasil, tá? Então a Invisto para Você, ela somos investimentos em reais. Fine Wolf é aqui nos Estados Unidos, já tem 5 anos e meio e você faz investimento em dólar, tá? Então como que são esses investimentos? Real. Se você investe em real, você recebe em real. Se você investe em dólar, você recebe em dólar. Se você investe em cripto, você recebe em cripto. Você também pode ter investimentos em criptomoedas, tá? Eu tenho alguns clientes que eles têm criptomoedas, eu gerencio para eles e eu pago eles todos os meses em criptomoeda. Então, existem várias formas de você começar a ganhar, a ter um rendimento, a ter uma renda passiva, tá? E muitas pessoas perguntam, mas como que você consegue dar esse retorno maior do que o tradicional? Primeiro, como eu consigo? Primeiro, por causa do mercado, gente. O mercado de criptomoedas, ele tá aí para provar escancaradamente para todo mundo que ele é realmente um mercado altamente rentável. Existem os riscos? Sim, existem os riscos, porém, aí entra o que? Gerenciamento de risco, que é uma das coisas que nas minhas mentorias eu mais bato. Para quem quer operar sozinho, eu mais bato no gerenciamento de risco. Se você falhar no gerenciamento de risco, você vai falhar em tudo, tá? Não adianta você saber todos os gráficos, entender do mercado, tiver altos lucros, mas não tem um gerenciamento de risco. Principalmente quando você ganha. É aí que realmente você vai demonstrar a tua sabedoria com o dinheiro, né? Ó, a Luzia tá falando ali, ó, eu tripliquei o meu salário com a mesma estratégia que a Rô usou. Olha só, a Luzia, né, que vai dar o curso comigo, que vai estar aqui à frente desse curso, ela triplicou o salário dela. Às vezes você está trabalhando anos e anos e anos no mesmo lugar, ganhando praticamente a mesma coisa e não tem triplicado, não tem aumentado a sua renda, tá? Então, às vezes é só uma questão de mente. Por isso que você precisa dessa nossa mentoria aí do medo à riqueza, tá? Então, a mentoria eu queria falar para vocês, tá? Como a gente dá essa rentabilidade através do mercado. Só que, gente, já quando o mercado chegou ali em 107 mil dólares ali, e aí depois ele baixou, ele chegou a baixar para 99, a gente também já realizou grandes lucros e a gente começa, imagina gente, tinha Bitcoin a 16 mil dólares,
de 16 mil dólares. Eu tenho live falando para as pessoas, gente, se você quer dobrar teu capital nesse ano, compre Bitcoin, compre Bitcoin. Aí naquele ano eu errei. Na verdade eu falei que ia dobrar, ele deu mais que o dobro, né? Eu falei que ia dar 100%, ele acabou dando 120, 125% naquele ano. Então, acho que foi 2022 para 2023. Então, aí a gente já realizou lucro de bitcoins de 16 mil dólares, vendendo parte em 70 mil dólares, parte em 107. E aí que foi 2024 que nós tivemos aí realmente um lucro muito grande. E aí depois, o que você faz? Depois você diversifica, né? Eu sempre falo, diversificação é a melhor opção. Se diversifica hoje, a Invisto para você e a Fine Wolf, ela não é 100% cripto. Nos primeiros 5 anos, ela foi 100% cripto. Eu era full time em cripto e balanceamento de dólar, né? Você sempre tem que ter, gente, isso é uma dica. Quando você trabalha com um mercado variável, tá? Que oscila demais, você sempre tem que ter uma paridade numa moeda forte. Esse foi um dos motivos de eu vir para os Estados Unidos, né? O dólar é uma das moedas mais fortes do mundo, é a mais forte do mundo, né? Então, eu precisava, quando você tinha lucro, você tinha que colocar numa moeda forte. Então, por 5 anos, eu fui fazendo esse balanceamento entre cripto e dólar. E 2024, onde a gente, assim, explodiu de ter retornos, aí você começa a escoar, você começa a fazer o quê? Você começa a fazer diversificações, onde não vão te dar retornos muito grandes, porém, vai ser mais estável, vai te dar como diversificação, né? É uma diversificação. E hoje, qual é a diversificação que nós temos? A Fine Home. O que é a Fine Home? A Fine Home é uma outra empresa nossa, tá? Que o que ela faz? Ela faz tokenização de casas. Então, a gente está construindo casas, tem lá no Brasil, estamos construindo aqui, a gente tokeniza ela. E para clientes que são mais conservadores, que não querem investir no mercado de cripto e gostam muito do mercado imobiliário, você pode investir tendo retornos aí entre 1,25% e 1,5%. Quando você investe no mercado imobiliário, a média, gente, é as pessoas ganharem 0,8%. Aí você pensa, não, 1,25% é muito pouco. Mas para quem está no mercado imobiliário, quando eles chegam a 1%, é muito, né? Quem tem imóveis aí pode falar, ganha 0,8%, 1%, tá muito. Então, você fazer um investimento lastreado numa casa com 1,25%, 1,5% é muito maravilhoso. E é engraçado, porque os americanos aqui acham isso maravilhoso, né? Os americanos, eles gostam muito disso, eles gostam muito do mercado imobiliário. Então, a gente fazendo a tokenização, nossa, eles falaram, uau, que investimento legal. E ainda você fica ancorado você tem a garantia da casa, tá? E o retorno entre 1,25% e 1,5%. E no mercado de cripto, qual é a sua garantia? Na Invisto para você, na Fine Wolf, qual é a sua garantia? Você tem rentabilidades muito maiores, tá? Dentro da Invisto e da Fine Wolf, nós temos, tá? Nós temos o contrato, a gente tem os seguros, todas essas nossas carteiras, à medida que aumenta, a gente vai aumentando os nossos seguros. Hoje nós temos também essa diversificação nas casas, tá? Que isso nos dá um suporte no sentido de diversificação mesmo. E também, gente, qual é o outro? O MM Bank. O MM Bank é um banco digital que a gente veio adquirir para quê? Primeiro, para nos facilitar a negociação entre os nossos clientes, tá? Porque lembra um período que começaram a ter problema com Pix, com TED, que ia ter taxação, que ia ter vários problemas, né? As nossas contas começou a ter esses problemas ali. Então, eu tinha duas opções, né? Ou eu
acabava fazendo que todo mundo comprasse cripto e investisse em cripto, ou a gente optava por comprar um banco. Comprar um banco era muito mais oneroso, é muito mais trabalhoso. Porém, acabou se tornando uma diversificação também, que é um portfólio hoje dos nossos negócios. Então, tem uma diversificação e isso é maravilhoso, né? Já estamos tendo os retornos dali. E também, principalmente, gente, facilitou. Eu vou falar assim para vocês que deve ter facilitado em 97%. 97% a nossa vida, tá? Por quê? Porque a gente não precisa mais fazer Pix, a gente não precisa fazer mais TED, a gente faz transferência de conta para conta. Você pode fazer Pix? Claro que você pode. Ali é um banco digital, tá? Como a Nubank. A gente tá aí crescendo, estamos somente com 5 meses, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 5 meses só. 5 meses, então a gente tá crescendo, a gente tá ali trabalhando para quê? Para fazer o melhor para vocês. Então isso pra gente foi muito oneroso, mas claro que daqui a pouco a gente já vai ter os retornos, tá? A gente já vai conseguir ter esses retornos e isso é maravilhoso, mas sobretudo facilitou muito a nossa vida. Então se você ainda não tem MM Bank, eu recomendo todos os novos contratos, tá? Vocês precisam abrir a conta no MM Bank porque os pagamentos vão ser somente por lá, tá? A gente ainda faz pagamentos pelos outros bancos para clientes que têm contratos antigos, mas os contratos novos são todos via MM Bank. Por que isso? Agrega ao nosso negócio e porque isso também facilita muito as nossas negociações. Ontem nós ficamos quase 3 horas de reuniões, tá? Com advogado, com contador, com o time de conselheiros, com a equipe toda da administração da Invisto e da Fine Wolf, quase 3 horas de reuniões pra gente ir verificando, porque a gente está crescendo, quais são os próximos passos, sabe? A gente chegou a falar até em abrir capital. O que é isso, abrir capital? Abrir capital é nós colocarmos a empresa na Bolsa de Valores. Imagina, claro, não é ano que vem, não. Tem uma longa jornada para isso, mas a gente já tem essa visão de abrir capital. Imagina você comprar ações da Invisto para você comprar ações da Fine Wolf. Esses são os nossos projetos. A gente já tá pensando lá longe, né? Então a gente já chegou no patamar. Então agora para onde a gente está indo, sabe? Tudo isso eu não faço sozinha, gente. Ninguém faz nada sozinho, tá? Eu tenho um time de conselheiros, eu tenho o time administrativo, eu tenho o time jurídico, eu tenho o time contábil e tudo isso eles vão nos auxiliando. Ontem a gente ficou quase 3 horas de reunião para verificar os próximos passos. Então é muito legal, por isso que eu falo, gente, que eu tô muito animada, assim, com o andar da carruagem, sabe? Com o andar do que está acontecendo. Então, se você ainda só tem olhado a Invisto, só tem olhado a Fine Wolf e tem medo, tem desconfiança, vem falar com a gente, fala conosco, né? Eu não vou te falar nada diferente de tudo que eu tô te falando aqui, tá? Eu vou te falar tudo isso. Se você ouve essa live, é o que eu vou contar pra você. Por quê? Porque a verdade é uma só. É isso, né? Eu conto como nós fizemos, o que nós estamos fazendo e para onde nós estamos indo. E é muito legal, porque às vezes eu tenho meus clientes, hoje um cliente mandou um áudio pra mim e falou assim, ele me chama de doutora. Ô doutora, eu não vou poder estar na live, tá? Mas só para dizer que eu tô vendo que as nossas empresas tá bombando, né? Eu falei, olha, é bem
isso, é as nossas empresas. Essa empresa não é minha, essa empresa é nossa. É uma empresa onde sim, vocês entram como, né, como parte ali, como sociedade ali, a forma que a gente conduz, e sim, e quando nós abrirmos capital, vocês vão ser os primeiros a ter essa possibilidade de comprar ações mais baratas. Então, outras coisas, hoje também uma outra pessoa me perguntando sobre o MM Bank, se ele vai oferecer empréstimos. Sim, porém provavelmente não esse ano ainda, tá? Esse ano ainda não, por quê? Porque como nós temos metas, nós precisamos ter uma meta de quantidade de clientes e de volume de negociação, tá? Volume de negociação. Então, a gente não consegue fazer isso ainda, tá? Então, e outra coisa que as pessoas me perguntam, Rô, o MM Bank tá no Bacen, né? Sim, tá ligado ao Bacen. Inclusive, teve uma pessoa que perguntou pra mim, ela tava com uma restrição jurídica. E ela falou, Rô, se eu colocar o dinheiro no MM Bank, essa restrição jurídica vai chegar a mim? Eu falei, vai, porque ele tá ligado ao Banco Central, tá? Então, realmente, a gente tá aí crescendo, a gente tá tendo, né, essa forma de condução até mesmo para segurança minha e de vocês, tá? Então, a gente vai trabalhar com empréstimos, vamos fazer financiamento também, a gente já está estudando as formas de como fazer os financiamentos, como fazer os empréstimos, a gente vai ter tudo isso. E quando você é nosso cliente, é óbvio que vai ser muito mais fácil para você, é óbvio que você vai ter preferência, né? Porque vocês são os nossos, né? Os nossos clientes VIP. Então, né? Aqueles clientes que já têm a MBank com certeza vão ser beneficiados, tá? Então, são esses o andar que a gente tem seguido. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Ó, do portfólio imobiliário. A gente está construindo portfólio imobiliários também. Tudo isso para quê? Para segurança e diversificação com a Fine Wolf, tá? Hoje a gente está aí num complexo de 7 empresas, onde cada uma delas faz, né, uma determinada coisa, mas tudo isso para quê? Para gerar tranquilidade e segurança para vocês, tá? Então é isso que nós queremos. Quero saber se vocês têm outra pergunta. A Márcia, olha aqui, tá aqui, minha sócia do MM Bank. Helena tá aqui. Consigo investir na Invisto pelo MM Bank? Sim, com certeza. Você consegue investir, tá? Você consegue investir da MM Bank para Invisto para você, tá? Se eu deixar o dinheiro na MM Bank, eu vou ter rendimento, tipo CDB, CDI? Ainda não. A gente ainda não consegue fazer isso. Mas para que você vai querer ter um investimento de CDB, CDI que vai te dar 0,98%, 1%, sendo que você tem os contratos flexíveis? Os contratos flexíveis te dão mais que isso e você pode retirar a qualquer momento, tá? 3 meses, qual que é a tua carência? 3 meses. Então, gente, o que eu recomendo? Se você tem um dinheiro... gente, a única coisa é a questão, o mínimo, né? O mínimo é 5 mil reais, tá? Eu não tenho 5 mil para investir no flexível, tá? Então, ok, deixa lá na tua poupança, deixa no teu CDI, no teu banco normal e vai juntando ali. Quando você tiver teus 5 mil, você investe. Aí você pode investir no flexível, onde você pode ir aumentando, ou você pode investir no contrato anual, tá? A Luzia falando aqui. É preciso aprender o jogo do dinheiro e ter visão de futuro. Nós vamos te ajudar a reprogramar a sua mente e viver a abundância. Amém. É bem isso, é uma reprogramação de mente. Ela tá falando do curso que a gente vai fazer, tá? Da mentoria. O Carlos perguntando, quando a filial desse banco abrirá nos Estados Unidos? É o nosso próximo passo.
Nosso próximo passo. Há 2 meses atrás, a gente já estava, né? Eu e a Márcia, minha sócia aqui do MM Bank, nós estávamos em eventos de bancos digitais aqui dos Estados Unidos. Tudo para quê? Para, né, pegar conhecimento, fazer network e verificar como abrir aqui. É o nosso próximo passo. Pode esperar que a gente vai ter um banco aqui nos Estados Unidos também. A gente vai ter a MM Bank aqui nos Estados Unidos também, com certeza, tá? Já é nosso passo. Mas a gente tá indo também daqui uns tempos para Las Vegas também num evento de bancos digitais exclusivamente, tá? Por quê? Porque esse também é o nosso próximo passo. Já está aí nos nossos planos. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Gente, se você tiver alguma dúvida, pode já me perguntar, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se tiver mais alguma. Ó, o Ed falando assim, olha, estou me organizando para em setembro fazer parte da Invista. É muito legal, gente, porque as pessoas, eu tenho clientes que eles têm se programado, tá? Para investir. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta, tá? Se você tiver mais alguma pergunta. Sim, ó, a Karen falando aqui. Esse negócio da Rô é perfeito, rentável e seguro. Amém, amém, glória a Deus. Deixa eu ver se eu tenho mais. Ó. O Fábio aqui, ó, tá dizendo: Rosângela, sempre compartilhei meus investimentos, ou seja, tudo que estou contente, mas nunca verifiquei se preciso de algum tipo de autorização. No caso, eu posso continuar divulgando a Invisto? Sim. Porém, Fábio, a gente não pode ficar falando de porcentagens, tá? As porcentagens, por quê, gente? Nós não podemos prometer um valor fixo baseado no mercado variável. Isso é inconstitucional, tá? Inconstitucional. Você não pode prometer, tá, um valor fixo em cima de um variável. Mas aí você fala, mas peraí, eu tô quase 7 anos na Invisto e eu, mês a mês, eu tô ganhando, tá? Por quê? Porque nós fazemos aquilo que eu falei lá no iniciozinho. Quando a gente tem as grandes altas, a gente não repassa o excedente para vocês. Porém, quando a gente tem as grandes quedas, a gente absorve. Então, por quê? Porque a gente quer... O que eu entendi? Eu entendi que o brasileiro, ele precisa dessa segurança. O brasileiro, normalmente, ele não tem muito o espírito da volatilidade, sabe? Ele não tem muito isso. É um ou outro aí que tem, né? Eu tenho muitos clientes que também investem no mercado de cripto, mas a maioria das pessoas, elas querem o quê? Tranquilidade e segurança. Então, o que eu pensei? Falei, gente, não adianta, se eu posso dar um mês muito alto pro cliente que o mercado tá bombando, mas de repente se o mercado despenca, ele tem perdas. E eu percebi que o mercado, que os brasileiros não conseguem assumir essa volatilidade, a grande maioria, né? A grande maioria não consegue absorver essa volatilidade. Então, a gente decidiu fazer isso, dar essa tranquilidade, dar essa segurança, tá? Da gente fixar um valor ali para vocês, mas quem arca com os bônus e os ônus é a nossa empresa. A gente faz isso, sabe? Porque agora que o mercado bombando, a gente fazendo muito lucro é maravilhoso, mas em períodos de queda, e olha, eu passei por isso, a pandemia, imagina, tudo fechou, tudo aquilo que era seguro, de repente você não tinha mais. Teu emprego que era seguro, você não tinha mais. E essa foi uma decisão que a gente tomou na pandemia. O mercado despencou 50%. Do mesmo jeito que minhas carteiras estão bombando agora,
Na pandemia, elas estavam 50% mais baixa, tá? E aí é que eu falo para vocês do gerenciamento de risco. Aí é que eu falo para vocês do gerenciamento. Eu vendia minhas moedas baixas? Eu tinha os dólares reservados lá nas seguradoras, tá? Tinha dólares reservados. Helena tá aí, né, Helena? Olha, a gente tá aumentando mais ainda, fazendo mais um seguro. Estamos sempre fazendo seguros, tá? Eu faço diversos seguros. As pessoas que fazem seguro me amam, gente, porque elas não precisam me convencer a fazer seguro. Eu vou atrás delas. Olha, quero fazer mais um, eu gosto de estudar isso. Não, eu não dou esse serviço. Por quê? Porque eu tenho centenas de clientes que fazem os seguros para mim, para nossas empresas e para os nossos clientes também. Ó, o Ed falando, o brasileiro gosta de garantia, essa é a verdade. Ô Helena, a gente tem que fazer também uma live, tá? Ariete, por que é um ponto que gera medo? Aqui, ó, vamos ver para trás aqui, que tem alguns comentários que uma coisa fala da outra. Ariete, legal, excelente Ariete, obrigada por me lembrar. Ariete tá falando aqui, ó, fala sobre os impostos, Rosângela, obrigada. Tá? Obrigada por me lembrar. Sim, gente. A gente faz o desconto do imposto. Por quê? Porque quando vocês fazem o investimento, a gente faz esse investimento em vários mercados, né? Em várias corretoras e tal. E aí depois a gente tem que voltar. Mas antes de passar o lucro para vocês, a gente precisa descontar os impostos, tá? Então, inclusive, tá uma briga, e por isso também a reunião que nós tivemos ontem, porque o nosso amado presidente já quer aumentar. Qual é o valor? É 15% que a gente paga hoje. Ele quer aumentar para 17,5%. Foi outra coisa que nós discutimos ontem. Eu falei, gente, meu Deus, aumentar esses impostos 17,5%. E aí a gente está verificando qual a melhor forma da gente fazer. A gente vai absorver como vamos fazer, né? Até para quê? Para não afetar vocês, tá? Mas sim, tá? Se você investe em real, aí outra. Lembra que eu falei para vocês que investindo em real recebe em real, investindo em dólar recebe em dólar, investindo em cripto recebe em cripto, tá? Então, eu não tenho imposto que eu seguro com criptomoeda. Se você quiser investir em criptomoeda, eu não faço a retenção dos impostos. Por quê? Porque aí, quando você for transformar a criptomoeda em real, tá? Isso aí é algo com você aí. Aí é você que vai pagar os impostos, tá? Então, em criptomoeda não tem retenção, tá? Não tem retenção de imposto. Por quê? Porque quando você transforma em real, de cripto para real, que é o que nós fazemos, quando eu transformo de cripto para real, os impostos vêm para nós, tá? E aí a gente repassa para vocês. Então, quando vocês me enviam diretamente para real, eu não diretamente em criptomoeda, eu não preciso converter para real para tirar um imposto. Quem vai pagar o imposto é você, tá? Só que aí a tabela é em dólar, né? Por quê? Porque a gente faz ali em USDT, que é o dólar digital. Então, você pega o dólar, você pega a tabela do dólar, tá? Então, muitas vezes, às vezes as pessoas, né? Essa semana ainda eu tava falando com um cliente, ele queria investir em dólar, mas não tava compensando. Por quê? Lembrando que o dólar é quase 6 vezes mais, né? Então, 100 mil reais, você tem uma porcentagem, só que 100 mil reais te dá 20 mil dólares. 20 mil dólares te dá uma porcentagem lá embaixo. Então, se você tem real, você tem que fazer as contas se vale a pena, tá? Se você investir em dólar. Agora, quando você tem dólar, sim. Se você já tem dólar, se você mora aqui nos Estados Unidos, você investe em dólar e recebe em dólar. E aí, aqui, a gente não faz o desconto do imposto, mas a gente manda todo o relatório e cada um faz os seus taxas aqui nos Estados Unidos, tá? Aqui nos Estados Unidos,
Cada pessoa faz os seus próprios taxas, mas a gente manda o relatório do pagamento de tudo. Por quê? Porque a gente reporta, tá? A gente reporta tudo. Então, hoje, a gente tá aí, inclusive, gente, eu tinha que fazer um vídeo, eu não fiz esse vídeo já, falei algumas vezes e acabei não fazendo. Nós recebemos da Receita Federal, a Invisto para você recebeu da Receita Federal nota máxima A de regularidade fiscal, tá? É ruim pagar imposto? É ruim pagar imposto, mas Bíblia já fala, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, sabe? Então, até para eu ter a segurança, a tranquilidade de que eu tô trabalhando corretamente fiscalmente, tá? Eu consigo trabalhar melhor, porque se você tá trabalhando de uma forma que, né, você tá ali no risco, não compensa. Então eu prefiro, a gente paga os impostos mesmo, e era engraçado. Gente, desde que eu sou dentista, eu sempre paguei imposto. E quando eu era dentista, vocês sabem quanto que eu pagava? 27,5% de imposto de renda eu pagava. Sempre paguei imposto de renda, 27,5% de imposto de renda a gente paga, sabe? Então, como empresa, hoje a gente paga 15%. Tá? E mais estão querendo subir para 17, mas a gente vai aí tentar verificar. Ainda não foi ainda concretizado isso, tá? Mas a gente vai tentar absorver, estamos tentando fazer ou mandar investimento para fora. Então, aí o pessoal jurídico e contábil tá fazendo, porque se realmente concretizar, aí a gente vai verificar como vai fazer. Mas o que a gente quer? A gente quer fazer o correto. A gente quer estar com essa tranquilidade de regularidade fiscal. Por isso que os impostos passaram a ser descontados. Olha, a Márcia tá falando aqui, ó. Tá? A Márcia, a minha sócia do MBank, que falou assim, ó. Você comentou da fraude onde... Olha, Márcia, ótimo, obrigada por lembrar. Olha só, gente, vocês viram que houve uma fraude de bilhões de reais aí no Brasil? Mais de 10 bancos digitais foram fechados e nós passamos pela auditoria. Então, vocês viram recentemente, acho que essa semana passada, né, aconteceu um rombo de um hacker que ele ludibriou o cara lá e pegou o login e senha e alterou e fez um rombo nos bancos tradicionais, tá? E nisso vieram também vários bancos digitais também que tiraram dinheiro, que, né, acabaram tirando dinheiro. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma auditoria de todos os bancos e mais de 10 bancos digitais foram fechados, tá? Foram fechados. E a MMBank passou pela auditoria também e graças a Deus aí estamos aí firme e forte fazendo com o que tem que ser feito, tá? Então isso é muito legal. O Ed falando, tem cobrança mensal a conta do MMBank? Sim, Ed, tem, tá? Por quê? Daí você pode pensar, mas eu tenho Nubank e é banco digital e eu não pago. Gente, mas se você dá um Google e pesquisa, a Nubank trabalhou 8 anos no negativo por causa dessa situação. 8 anos no negativo. Agora que eles estão com 10 anos, que eles começaram a ter lucro. Só que eles não dão a rentabilidade que a gente dá para vocês. Então, sim, a gente precisa da mensalidade para manter o banco, tá? Para quê? Pra gente poder fazer todo esse gerenciamento. Então, é aquele negócio, uma mão lava a outra, né? Qual que é a melhor forma? Gente, eu fiz um curso em Harvard, ano passado, eu fiz um curso em Harvard, e onde a gente estudou as melhores formas de negociação. O nome do curso era A Arte de Negociar segundo Harvard. Eu fiz esse curso. E para resumir, era, né, super complexo, mas assim, ó, o suprassumo, para resumir, no final, terminava em uma coisa:
sistema win-win. O que é um sistema win-win? É o sistema ganha-ganha, onde nós ganhamos e onde vocês ganham. Então, a gente tem a nossa lucratividade, sim, temos, mas vocês também têm a lucratividade de vocês. E o MM Bank é para isso também, sabe? É para nós conseguirmos gerenciar tudo isso de uma forma mais tranquila, mais segura para vocês. E outra situação, vocês também estão ali, né, ajudando o MM Bank crescer, e daqui a pouco isso vai reverter em benefícios para vocês, benefício do financiamento, benefício dos empréstimos. Ai, gente, eu não posso esquecer, se você tem um comércio, a MM Bank disponibiliza maquininhas para vocês, tá? Maquininhas. Então, vocês podem ter maquininhas digitais aí, maquininhas para passar o cartão de crédito para as pessoas. E o que a gente quer? A gente quer consolidar uma comunidade. Inclusive, se você não está na nossa comunidade, tá? Depois, nos stories, eu vou deixar de novo o endereço da nossa comunidade para você entrar, tá? Por quê? Porque quando a gente é uma comunidade, a gente se fortalece e a gente faz o sistema ganha-ganha. A gente ganha, vocês ganham, nós ganhamos, tá? E é isso que é legal, né? Você formar algo, você ser parte de algo, você fazer parte do crescimento da sua vida e da vida das pessoas ao seu redor, né? Aqui, ó, é um ponto que gera medo nas pessoas. Tá, você tava falando dos impostos, que gera medo, tá? Gente, não precisa ter medo, tá? Não precisa, porque todo início de ano a gente manda o relatório para vocês. Vocês podem fazer a declaração normal, vocês só não vão pagar. Por quê? Porque isso já foi pago. Então, pode fazer a declaração de imposto de vocês tranquilamente, tá? Se tiver dificuldade, o time de contadores, nossos contadores, pode falar com o contador de vocês. Eu tenho muitos clientes que acabaram adquirindo a nossa própria equipe ali de contadores para ficar mais fácil, porque daí eles já fazem tudo, também é uma opção, tá? Mas não tenha medo, já tá pago e bem pago, sabe? Então você pode aí declarar tranquilamente, tá? Vamos ver. Ó, a Helena falando, Rosângela com mais alguns milhões em seguro. É isso aí, é verdade. A Sandra tá falando aqui, ó. Você disse que devido pagarmos imposto de renda, não precisarei declarar, mas declarei. Já paguei, usei o extrato que vocês enviaram e deu como pendente. Como é efetuado esse recolhimento? Recomendo você falar com os contadores, tá? Não sei se o ideal, gente, contabilidade, esses impostos, não sou eu que cuido. Tem uma equipe justamente para isso. Então, é igual você não vai fazer o imposto de renda sozinha, até você pode fazer, só que você vai ter que ter conhecimento. Eu não tenho conhecimento disso, tenho conhecimento de outras áreas. Então, gente, se você tem alguma dificuldade, entra em contato pede para o teu contador entrar em contato com o nosso contador, tá? Que aí ele orienta direitinho, mas pode declarar sim. A gente envia os informes justamente para declarar, tá? Justamente para vocês declararem o imposto. Ó, a Helena tá falando assim, ainda mais com todos os benefícios financeiros em vida. Sim, vamos sim, nossa live vai acontecer em breve, é isso aí. A Sandra, não são... boa pergunta, Sandra. Esse imposto é recolhido pelo CPF? Não, pelo CNPJ, tá? É pelo CNPJ da nossa empresa. Por quê? Porque nós pegamos o valor, a gente investe, volta o retorno para cá e a gente distribui. Então, ele já vai declarado, não é individual. Porque se fosse individual, vocês teriam que ter a conta na corretora. Então, por isso que em cripto,
a gente não faz a retenção de imposto, porque já vem pela corretora, tá? Então, como a corretora tá no nome da nossa empresa, aí é dali, então é através da Invisto, tá? Por isso que existe um formato correto de declarar. Por isso que eu falo, tá? Pede para sua contadora entrar em contato com o nosso contador, que eles alinham tudo, tá? Mas não é no seu nome individual. No iniciozinho começou a ser, tá? Só que não estava batendo com a receita. E aí os nossos contadores foram e verificaram qual que era a forma mais correta. Então a forma mais correta é onde antes de a gente distribuir os lucros para vocês, a gente já retém o imposto, tá? A Luzia, eu mandei o informe da Invista e bateu certinho na receita. Amém. É isso aí, sistema ganha-ganha. Quanto é a mensalidade do MM Bank? Depende do teu plano. O plano mais básico é R$ 49,90, tá? Gente, eu tenho outros bancos e eu pago mensalidade, tá? Nubank a gente realmente não paga, tenho também Nubank, não pago, tá? Não pago, mas eu tenho outros bancos que eu pago mensalidade, né? Então, isso já é um sistema que acontece. A mensalidade é barata, R$ 49,90. A Ariete tá falando aqui. Passei o relatório para minha contadora, deu tudo certo e ainda tive devolução. Olha que legal! Que legal. Provavelmente a devolução é provável que não tenha sido da Invisto. Provavelmente foram de outras coisas que você declarou também e que houve a devolução. Porque ali já está taxado nos 15%. O Wagner está perguntando, faz um programa que os seus contadores podem fazer um imposto pra gente e a gente paga pelo trabalho deles, seria muito mais confiável. Interessante essa sua... vou falar com o meu contador, viu? Vou falar com o contador pra gente fazer no início, fazer isso, sabe? E aí os clientes que quiserem já fazem. Eu já tenho alguns clientes que eles já fazem direto, tá? Mas eu posso fazer esse programa sim. Legal! Gostei, tá? Gostei, tá? Vou falar agora pro próximo ano, no início de 2026, que refere-se a 2025, eu vou fazer um programa. E aí a gente já deixa tudo declarado aí, eu faço alguma coisa melhor aí com o nosso contador, tá? Gostei da sugestão. E, gente, isso é interessante. Obrigada, Wagner. Se vocês tiverem sugestões, ó, o Wagner já falou, vou ser o primeiro a aderir. Muito bom. Ok, a equipe dos contadores vai a mais, com certeza, tá? Mais um sistema ganha-ganha, com certeza, né? Isso aí. E vocês também estão sempre abertos a sugestões, tá? Sempre a gente tem essa liberdade de fazer aí, né? Vocês têm os nossos Instagrams, tem lá tem meu telefone das meninas, da Cris que tá aí, né? Cris também é meu braço direito aí nas vendas, no relacionamento com os clientes. Então vocês têm essa oportunidade de fazer sugestões. Vamos acatar todas? Algumas a gente já colocou no nosso projeto, tá? Essa é uma delas, tá? Que a gente pode colocar aí no nosso projeto. Mas sugestões, por exemplo, essa semana aí uma outra pessoa também falou, Rô, quando vocês fizerem empréstimo ou financiamento, já pode descontar direto do rendimento? Claro que vai ser assim, a gente já vai fazer isso, sabe? Então, tem muita coisa pra gente crescer, gente. Então, a gente só tá começando, tá? Só tá começando. Amém, meu, já deu 1h15, tá? Eu falando aqui, vocês perguntando, ó, Romiro tá falando aqui, a Cris é nota 10, atendimento eficiente, é verdade. Eu falo, a Cris é das minhas, né? Eu tenho que achar mais umas 10 Cris aí, né? Mas é bem isso. E a gente faz reuniões, a Karen falando, sim, a Cris é ótima. A gente faz reuniões
com a equipe e a gente sempre entre nós estamos discutindo como melhorar, o que nós vamos fazer, qual a forma de, né, atender melhor o cliente, tá? Porque a gente tem ainda muito para crescer. E vocês são as nossas prioridades, né? A gente não vai crescer se vocês não estiverem conosco. Então a gente precisa de vocês precisam de nós. E, gente, pode fazer os planos de vocês. Tem gente que fala, não vou. A Cris falando, a Karen, obrigada. O Fábio tá falando, a Carla, a Cris, a Isabela, meus parabéns. Também tive suporte de excelência. É isso aí, a Isabela também aqui da Fine Wolf, as pessoas que investem em dólar, investem em cripto, né? A Bela me ajuda também. E sim, a gente tá sempre buscando, sabe? Sempre buscando melhorar, sempre fazemos essas reuniões aí para verificar como melhor atender vocês. E a gente também tá aberto a sugestões, tá bom? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, obrigada por vocês estarem conosco. Semana que vem eu vou ter live, espero que meu convidado venha semana que vem. E vai ser um super convidado, é alguém muito especial para mim, a história dele é maravilhosa. Ele tem vídeos aí, vocês já conhecem ele pelos vídeos, mas ele tá numa fase de realização de sonhos. E aí eu quero que ele conte para vocês o que ele tem realizado, né, com a ajuda da Invisto para você e da Fine Wolf. Ok, gente? Então Deus abençoe. Um beijo para vocês. Obrigada por vocês estarem aqui. E manda essa live pros amigos de vocês. Ó, quer conhecer a Invisto, quer entender? Assista essa live, tá? Né? Verifica o que ela tem para falar. E se tiver qualquer dúvida, a gente tá aqui também para esclarecer. Tá bom, gente? Um beijo. Deus abençoe vocês.